dando continuidade a um processo de formação de uma unidade que surgiu, né, por uma provocação boa, que é a Coordenação de Educação Popular da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária aqui da UFPB, e a gente fica muito feliz de estar contribuindo, em estar articulando essa rede, que a gente entende que é uma rede que vai ser boa para balançar, vai ser boa para avançar, e tem sido esse um pouco o propósito da Coordenação de Educação Popular. A gente somos talvez o recém-nascido, né, da parte mais institucional, mas todos nós somos parceiros de uma construção, resultado de processos de extensão que estão há muitos anos. Eu particularmente milito na extensão desde 90, desde o dia que eu entrei nessa instituição, e vários de nós que estão aqui hoje são resultados desses processos. A gente entende que a extensão popular, sem querer rotular, ela é um processo. Aí diz, mas extensão é extensão. A UFPB tem uma fama enorme de uma instituição que promove a extensão nesse país. Nós somos hoje, se a gente for falar inclusive institucionalmente, a primeira universidade no ranking do maior edital de extensão desse país. Nós conquistamos já há uns 2 ou 3 anos que nós estamos no topo, né? Então, por mais que a gente que somos, né, modestos, não dá para negar, né? Em 2014 nós conquistamos o primeiro lugar no edital que é disputado nacionalmente. A gente faz uma seleção interna desse edital, que envolve, né, para vocês terem uma ideia, a cada ano aumenta um pouquinho, mas esse pouquinho em relação, por exemplo, ao número de demandas e de propostas que foram enviadas para o PROEST, que é esse edital nacional, que envolve 17 ministérios, 2 secretarias, quer dizer, a extensão hoje ela está, e aí eu falo de cadeira, porque fui forjado nela, e é na extensão que eu fiz a pesquisa que deu sentido ao exercício da minha atividade docente, onde eu fiz as minhas primeiras, né, cursos de pós-graduação lato sensu, onde eu fiz o meu mestrado e aonde eu fiz o meu doutorado. Não faço contrariando um pouco, né? Assim, a gente sabe que os programas, a universidade ainda é uma instituição muito dura e ela tem espaços, às vezes, que o diálogo com o outro que está fora desse muro daqui, ou com o outro que está construindo conhecimento aqui dentro, é um diálogo difícil. Por mais que a gente, em sala de aula, fique falando que o estudante é a coisa mais importante, que a educação é que muda uma sociedade, a gente vai se descuidar, a gente vai se fechando, e como o professor Pedro bem falou, a gente às vezes vai construindo verdadeiras caixas pretas. Não são as dos aviões não, mas são caixas pretas que a gente vai ficando endurecido e tendo dificuldade de dialogar. Nesse sentido, eu acho que a COEP ela avança e supera um pouco, e muito, né, nem um pouco, esse processo. E nesse dilema nós estamos caminhando, né? Da mesma forma que a gente também não estava no nosso script participar da institucionalização, né, desse processo, porque a extensão popular tem na sua raiz a educação popular, a gente não se via institucionalizado. E recebemos uma provocação da atual gestão, né? O ano passado, o nosso grupo foi entregar um documento, e já fizemos isso, nós temos um grupo de pesquisa em Educação Popular e Saúde dessa instituição, que é um dos grupos fortes, né, nessas práticas aqui, além de outros, como a gente tem o Estelar, que é o grupo de pesquisa em extensão popular, aqui coordenado pelo professor Eymar Mourão de Vasconcelos, o da saúde, e o da educação
coordenado pelo professor José Francisco de Melo Neto, são parceiros nossos aqui nesse processo e nós fomos provocados, na realidade, a construir, vamos lá, para fazer uma discussão sobre que extensão nós queremos, né, para a nossa instituição, já que a UFPB tem essa fome e tudo, mas que extensão é essa que a gente faz, né? Porque tem a extensão que a gente paga para fazer um curso de lâmina de histologia, por exemplo, na área de saúde, eu sou da área de saúde, e é a extensão. E às vezes cobram, né, inclusive por esses cursos, que é a extensão. Mas tem a extensão como a nossa, que a gente vai, né, pactuar com aquele outro que está lá fora, se a gente pode, juntos, estudantes, professores, movimentos sociais, se a gente pode construir um outro espaço, um outro momento de construção do conhecimento. Essa também é uma extensão. Por isso que quando a gente faz essa distinção, não é no sentido de dizer que nós somos melhores ou piores. Nós somos uma extensão comprometida realmente com o popular, né? As práticas existencialistas de educação popular, elas são vinculadas concretamente às realidades sociais que muitos de nós que estão aqui dentro, doutores, não querem estar lá na comunidade Maria de Nazaré, lá na comunidade do Grotão, que hoje é um bairro, lá, enfim, lá no Cristo, lá na Pedra Branca, em várias comunidades que estão aqui. Então, nesse sentido, a proposta desse curso é essa: convidar atores, convidar sujeitos em roda de conversa, porque a gente trabalha em roda, eu acho que dialogar em roda. Então, nesse sentido, é um curso que também quem quiser vir dar uma palestra aqui, pode vir, ninguém vai jogar pedra em quem quiser vir dar uma palestra, mas a gente quer conversar, quer dialogar e quer trocar conhecimento. Então, cada um que está sentado nesse espaço pode, dependendo do convidado, hoje é a nossa aula magna, eu até estava conversando com a menina, hoje é a nossa aula magna, a abertura da primeira versão do nosso curso foi com o professor Alder Júlio, né, que é uma referência, um decano da educação. Hoje nós estamos tendo a honra de ter o professor Augustinho aqui, uma referência, o presidente do Centro Paulo Freire aqui de Pernambuco, com os parceiros todos aqui lá de Pernambuco, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los, e para a gente vai ser uma honra também, porque a gente também gosta, não de pompa, mas gosta de valorizar o que é bom, e eu acho que a gente está trazendo uma pessoa muito especial para fazer essa fala. A ideia de Pedro talvez fosse que nós nos conhecêssemos um pouquinho, fizéssemos uma rápida rodada, só para dizer o nome, quem é, e, enfim, só isso. Meu nome é fulano, eu sou de tal lugar, sou estudante, sou trabalhador, Então, essa é uma proposta também, para que a gente não comece assim no seco, sem se conhecer. Eu já me apresentei, Pedro já me apresentou, e a gente faz uma rodada rápida, enquanto o professor Augustinho se organiza também um pouco, senta um pouquinho, respira, toma uma água e inicia. Então, como o microfone não vai, né, para todo canto, a gente bota aquele cuscuz forte que a gente comeu hoje de manhã bem cedinho para fora agora, fala em voz alta, diz quem é e diz o nome, se é estudante, se é professor e se é movimento social. É só isso. Então, eu já fui apresentado, sou Daildo, sou professor e estou coordenador da COEP, que é a Coordenação de Educação Popular. Antes de mais nada, quero muito agradecer aos nossos parceiros. Nós não temos um funcionário na nossa coordenação, faço questão de destacar isso. Temos um grupo de estudantes estagiários que foram selecionados a partir do perfil que eles têm de compromissos também. Não são estudantes que estavam aí passando, a gente puxou pela gola da camisa, não. Nós selecionamos pessoas a partir da entrevista, então a gente quer agradecer muito a cada um dos estagiários da COEP que estão aqui por esse momento bacana aqui. A gente não tem nada a ver com isso, eu, Pedro e tal, mas esses meninos têm, cada um dos nossos estagiários ajudaram a botar, construir, escrever, montar programa a partir de conversas com a gente.
Então é isso. Vamos começar pela esquerda. Vai lá, Jade. Pode falar no microfone e depois aí a gente fala sem microfone. E tem uns que falam mais educado, outros mais mal educados como eu que falava. Boa tarde, meu nome é Jade. Eu junto com Giovana estamos responsáveis aqui por dar apoio e organizar esse curso que vocês estão iniciando hoje. Sou estudante daqui da universidade, faço letras, sou uma dessas novas estagiárias, está fazendo parte do grupo da COEP para dar uma força. E tudo que vocês precisarem em relação ao curso ou qualquer dúvida, podem contar comigo também, que a gente está aqui à disposição de vocês. Estou muito feliz pela quantidade de pessoas, pelo professor ter aceito o nosso convite. E sejam bem-vindos e bom curso para vocês também. Já, eu ia pedir antes, dona Dorinha, só para a Neide se apresentar para a pessoa sair um pouquinho assim. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Neide, estou representando aqui o PVT, Projeto Vidas Paralelas. É um conjunto de trabalhadores que faz esse projeto. E estudante de serviço social. Boa tarde, eu sou Dona Dorinha e estou representando aqui o Movimento Popular de Saúde MOP e faço parte da COE, com o grupo que já Bom, eu sou Agostinho Rosa, eu já vou... Eita, quase que eu caio. Quase que eu escorrego direto. Tem muito Agostinho junto, aí faz peso. Bom, eu sou Agostinho Rosas, eu sou recifense, pernambucano e tenho um laço muito profundo aqui com esta territorialidade. Eu conheci Pedro ainda magrinho, era muito legal, não é, Pedro? Então, bom, eu venho para cá e tenho uma parte da minha formação aqui no programa do PPGE com o doutorado, justamente com o tema que me faz vir para cá para conversar e aprender com o coletivo. Portanto, eu sou Agostinho, por enquanto eu estou como presidente do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisa até setembro e estou muito feliz de poder estar num campo de esperança, como diria Paulo Freire, epistemológica, crítica, que é o campo de uma extensão que nem seja assistencial. É pensar uma outra maneira para a extensão. Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui. Bem, eu vou fazer aqui uma conversa com vocês no sentido da educação popular, com um desafio que me foi proposto a pensar, que é a relação entre educação popular, criatividade e extensão popular. Eu gostaria de antes mesmo de dizer das minhas palavras iniciais sobre esse tema, do meu prazer de fato. É um prazer fenomenológico, é um prazer epistêmico, é um prazer filosófico. E por que eu começo dizendo desse prazer nessa diversidade? Porque é um prazer que se constitui na historicidade, no reconhecimento de um cidadão que, antes de tudo, se pensa cultura. Portanto, vir aqui, conversar aqui, é, antes de tudo, posicionar-se. Agostinho Rosas, Centro Paulo Freire, eu estou falando de uma trajetória. Quando eu me refiro ao Centro Paulo Freire, eu digo, de lá fui provocado e pela provocação vim para João Pessoa. Eu gostaria de dizer pela primeira vez, se me permitem, viu, Pedro, é de um registro de algo que ninguém sabe, ou muito poucas pessoas sabem, mas eu gostaria de dizer nessa casa. Eu vim fazer o doutorado aqui por opção. Na verdade, eu vim atrás de um álibi
para não fazer doutorado. Eu estava me sentindo muito incomodado, porque eu venho de uma família de intelectuais, pai com 3 formações, iniciada Direito, Teologia, empossado em Paris por reconhecimento do saber posto em Psicologia, implanta em Recife, pela antiga Universidade do Recife, o curso de Psicologia, e uma mãe que vem das Ciências Sociais e vai para a Psicologia. Inclusive, dizem as más línguas que meu pai era tão mulherengo, que casou com 50% da turma. Só existiam 2 pessoas e eram 2 mulheres. Então, imagine essa linguarice. Mas havia uma coisa muito interessante. Vindo desta família, eu não me adaptei à escola. Não gostei da escola, reagi fortemente à escola. A escola que eu estudei era uma escola progressista, mas era progressista para muitos. Para o meu juízo de formação foi terrível. E eu não conseguia aprender. E cada vez que eu enfrentava a dificuldade da aprendizagem, eu enfrentava igualmente a mais dificuldade. Uma ação que se faz na própria contradição. Uma das categorias que eu gostaria de conversar aqui dentro hoje. Portanto, eu fui aquele tipo de estudante que a escola não sabe receber. Mesmo vindo de uma família de intelectuais, eu fui reprovado pelo menos 3 vezes e expulso 2 vezes e convidado 4 para sair da escola. E talvez tenha sido esse elemento, o elemento impulsionador que me fez, ao longo da minha historicidade, querer mais compreender a escola. E talvez a escola tenha se tornado, para mim, este ambiente de curiosidade, de amorosidade epistêmica. Ora, ao mesmo tempo eu vou entrar na aproximação contra a intelectualidade, porque eu sou filho de pessoas que conviveram intensamente a criação do movimento Cultura Popular em Pernambuco, na cidade do Recife. Eu fui criado junto com Madalena, Joaquim, e agora a memória eu já não me lembro mais, Lute e etc. Cristina, as filhas de Paulo Freire. Paulo Freire e Elza Freire foram os padrinhos de casamento dos meus pais. Que há uma coisa curiosa. 58 eles se casaram. No dia do jogo do Brasil decidindo a Copa do Mundo. Na igreja só tinha chapelões e os homens com radinho de pilha no lado de fora. E Paulo Freire diz para o meu pai, que também era Paulo. Paulinho, porque meu pai era desse tamanho. Aí diz, Paulinho, olha, esta é a maior prova de amor que eu posso oferecer a outro homem. É estar aqui com você e não com onde eu queria estar. Com todos os outros assistindo um jogo de futebol. Mas eu estou aqui por amor a você. Ora, de repente, acho que foi Pelé que fez o gol. O padre pediu licença, parou a missa e disse, acho que era Mauro Mota, que estava lá de fora, junto com Germano Coelho, e disse, ô menino, me diga aí, quem foi que fez o gol? Aí o sujeito lá, que era mais mal criado, seu Germano, disse, desculpe, seu padre, não passou ainda pela ótica da religião. Termine o casório e venha para o profano. Aí ficou aquela brincadeira, não é? Pois bem, mas eu vou nascer, vou crescer nesse ambiente muito curioso com as pessoas que estavam vivendo uma outra maneira de pensar a sociedade. Queria-se pensar uma sociedade com a escola sem livro didático,
formalmente instituído. Daí, Paulo Freire propunha que, ao invés do livro didático, o conteúdo fosse extraído do coletivo e, com o coletivo, produzido outros conteúdos. Se instauravam os círculos de cultura e, com os círculos de cultura, a ideia de que estava se instaurando, naquele momento, um sentido simbólico, didático, psicológico, diferente, que era que as pessoas sentadas são semelhantes, estaturas semelhantes, olhares mais próximos uns aos outros. Naquele momento nascia uma outra forma de pensar a condução da educação, e estava nascendo da extensão. O antigo serviço de extensão e cultura da antiga Universidade de Pernambuco, que teve Paulo Freire em 1961 como seu primeiro coordenador. Então ali nascia uma outra maneira de pensar educação e extensão. Não era extensão, educação, extensão, era um imbrincado no outro, o que se dava agora a discussão sobre praxis. E não essa coisa de um pensa para o outro fazer. Não. Pensar, fazer, pensando, construindo coletivamente o que podemos fazer em torno de uma sociedade melhor. É nesse contexto que o movimento Cultura Popular vai gerar indicadores que se fará herança, que, não sendo biológica, não é a herança genética, mas é a herança constituída por uma outra semântica, a herança de culturas. A herança que estava constituída na diferença. Ao mesmo tempo que tinha um Abelardo da Hora abrindo mão da escultura como um bem privado para a comercialização, ele abriu uma escola dentro do movimento Cultura Popular, onde as pessoas pudessem pensar a escultura. Como fazer uma escultura? Por que fazer uma escultura? Sobre o quê? Para quê? Contra o quê? A favor de quê? Qual é o projeto político da escultura? Então não era apenas uma escultura, mas era uma manifestação através da arte pela cultura. Então estava ali o maestro, me esqueci o nome dele. Me esqueci. Ele vai me dar um cascudo. Eu sei que vai, me esqueci. Mas ele chegou uma vez, recentemente, cerca de uns 3 anos atrás, ele dizia para mim: ô meu Agostinho, me diga uma coisa, você sabe por que é que eu fui exilado? Eu disse: maestro, eu penso que tenha sido porque você fazia parte de um grupo de pessoas que queriam ousar a diferença social. E ele me dizia: mas isso não é o que todos queremos? Bom, maestro, naquela época existia um grupo de militares que não queria. E por conta disso, mapeado por uma lógica norte-americana, em que tinha colocado a nossa costa, sua marinha, ela tinha nos colocado a mesma condição de uma imposição de golpe. E foi o golpe mais covarde que poderíamos ter. Ele é tão covarde que ele nasce no dia 1º de abril. Ele é a própria mentira. Ele é a falsidade. Pois bem, essa condição é de onde eu estou vindo. De uma discussão que vai também chegar em um grande amigo da minha família, que também já faleceu, chamado Moacir de Góes, responsável pela criação de um trabalho de alfabetização com pescadores lá na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte. O projeto é belíssimo. O nome é uma poesia. De pé no chão também se aprende a ler. Ora, se nós falarmos isso hoje, é algo que soa
com mais clareza para nós. Agora, tenta imaginar o que quer dizer isso no final dos anos 50, no início dos anos 60. De pé no chão também se aprende a ler. É dessa relação que vai nascer Angicos. Angicos, a primeira experiência com Paulo Freire, fora de Recife, com um projeto que tinha a intenção de ampliar-se para todo o Brasil através do MEB, que naquela época ainda era um MEB bom, ou seja, um MEB constituído de uma civilidade coletiva e social. Não um MEB que se transformou numa lógica política de peleguice, quando é o único órgão de que todo o Brasil que havia permanecido quando era... Tem cadeira? Então posso deixar isso aqui? Então, esse médico foi o único órgão que pelegou mesmo. Ele, depois que saiu o golpe militar, foi o único que permaneceu vivo. Todos os outros foram fechados e todos os outros, as pessoas que estavam lá, foram perseguidas, torturadas, algumas mortas, outras exiladas. Isso é tão bonito que leva Paulo Freire a dizer, numa conversa com Sérgio Guimarães: eu nunca saí do Brasil. Eu fui saído. Eu fui saído. Quer dizer, eu fui posto para fora, mas eu não saí do meu país. Essa condição é a condição de resistência revolucionária. E eu ouvia uma vez dizer, eles dois conversando, os dois Paulos lá em casa, eles diziam: sai-se, isso na volta, né? Saía-se do Brasil para mais voltar. Sai para mais voltar. Então, isso queria dizer, naquela época, a força revolucionária que estava se colocando desde o movimento de cultura popular. Aquele movimento que dizia o seguinte: nós queremos levar o que for possível às pessoas nas diversas faixas etárias, de modo que as pessoas se sintam sujeitos da ação. Então, quando ia assistir televisão, não se assistia em casa, mas se assistia nas praças. A televisão preta e branca estava passando e passava novela ou qualquer filme da Globo, mas não tinha problema. O que se fazia era discutir um programa, discutir a intencionalidade política, discutir o que está por trás do que não está sendo dito. As cenas, se é uma cena contra a civilidade, discute-se, pensa-se a partir da realidade percebida de cada um e um. Portanto, aqui está enrijecido, e eu não sabia, uma série de valores que foram enfrenhando na minha aprendizagem, mas que eu não tinha o menor conhecimento. Eu tomei conhecimento de parte da minha história num mico danado. Tu estava no dia da minha defesa, não foi um mico com minha mãe me fez fazer um mico. Na hora que terminou, que acabou a cena, que a gente estava aliviando, que a banca dos doutores se levantaram, aí ela se levanta da mesa, das cadeiras, e diz: senta tudinho, quem vai falar agora é a mamãe. Não lembra dele? Eu disse: nossa senhora, o que vai rolar? E eu, de fininho, já fui saindo, ela me pegou no lugar, volta, para lembrar daquela cena, foi um mico. E ela foi dizer publicamente assim: ó, esse rapaz que vocês estão agora doutorando se alfabetizou depois de 18 anos. Foi. Ele vem de uma família de intelectuais, mas ele não sabia escrever um bilhete de 3 linhas. Então, observe, muito curiosamente, como a escola estava equivocada. Como é que um cara que não sabe escrever um bilhete de 3 linhas conclui o ensino médio?
Quer dizer, é contraditório. E talvez tenha sido por esse percurso que eu mais amo hoje a educação e a escola. É descobrir, não pelo que os outros me dizem, mas pela minha trajetória de cidadão. É dessa maneira que eu gosto de chegar. Eu chego como quem diz, de mim para poder pensar com o coletivo. Eu não quero pensar a extensão fora de mim, porque isto é prática extensionista. A prática extensionista não é apenas o labor, mas é um processo de vida. Eu estou convencido que o exercício da extensão é o exercício da mais-vida. É um exercício profundo de reflexões profundas acerca do vivido. A relação, o modo como eu vou andar, como eu vou falar, como eu aperto a mão, a maneira como eu digo sim, como eu digo não, a maneira como eu me aproximo e como eu me afasto, é extensão. Eu estou convencido de que a extensão é o grande espaço da academia. Porque ela é simultaneamente campo de aplicabilidade e campo de produção de conhecimento. Eu estou convencido que a extensão é um verdadeiro mundo de sala de aula. É uma ampla sala de aula. Isto que nós temos é uma sala de aula. Ela está aqui, mas ela pode estar embaixo de uma árvore, ela pode estar na beira da praia, ela pode estar em qualquer canto. Isto é uma sala de aula. É uma outra maneira de pensar a sala de aula. E por que sala de aula? Porque não caminha por uma ação pedagógica desprovida de uma intencionalidade. Ela é movida por uma intencionalidade. O que nos aproxima todos hoje, nessa noite aqui agora, é uma proposta de trabalho. É uma proposta de aprendizagem coletiva. É um desejo de compreender algo que pode estar obscuro, mas não é de qualquer maneira que eu quero aprender. Eu quero aprender com uma característica. E essa característica, ela está possivelmente em algo que alguns possam estar convencidos, outros podem estar em dúvidas, outros podem estar num conhecimento mais superficial, que nós chamamos de popular. Se dissermos educação popular, extensão popular, há algo para ser pensado. O que é esse danado popular? Em que é que o popular me possibilita pensar diferente da extensão que, não sendo popular, se faz de outra maneira? Ora, é nesse contexto que eu fico pensando, matutando a cabeça. E eu vou matutando no olhar disso, situado pelo convite que foi feito, porque eu estou convencido de que olhar a educação popular é, antes de tudo, assumir posições sobre uma série de conjuntos de dinâmicas. Por exemplo, a dinâmica filosófica. Não é coisa de filosofia, é coisa de voado, de viajante do cérebro. Não. É uma questão de ponderar os parâmetros, os princípios, os valores, as ideias, a identidade, a localidade, a territorialidade, o que nós queremos chamar de popular, para dar qualidade à educação, à extensão, ao ensino. Então, nesse sentido, não é possível pensar a educação popular desprovida também de outra dimensão, que é a dimensão teórica. O que há na educação popular, na extensão popular, que se explica com argumentos significativos, argumentos de convencimento de que a educação e a extensão, o ensino popular é diferente. Porque a questão está na diferença. Porque eu falar aqui educação conservadora, educação tradicional, eu estou falando de uma maneira de pensar a educação. Falar educação construtivista, falar educação sobre qualquer outra maneira de adjetivarmos
o que nós estamos fazendo é dizer da maneira com a qual eu gostaria de identificar a educação. Não é como qualquer estado político, mas é como uma dinâmica política, da qual eu me constituo de saber. Então, essa politicidade é que me remete a pensar, com Paulo Freire, um estado de opção. Em 1959, Paulo Freire escreveu um livro chamado Educação e Atualidade Brasileira. Esse livro, na época, não foi comercializado. Foi um livro que ele escreveu como o relatório da defesa de cátedra, que ele perdeu. Na verdade, foi a pior aula que Paulo Freire deu na vida dele. Paulo Freire fracassou naquele contexto porque ficou nervoso. Ninguém sabe explicar, nem ele. Mas ele ficou tão nervoso, que ele ficou no mesmo tema, no mesmo tempo. Quando faltavam 5 minutos, é que ele disse, aí não dava mais tempo. Quer dizer, tudo que a academia não quer é isso, não é? E aí Paulo Freire perdeu o concurso nas escolas de Belas Artes, mas o livro é extraordinário. Olha a ideia que ele começa dizendo. Se a lógica da educação conservadora, colonial, imperial está orientando a indústria, a fábrica, há alguma coisa que está errada. Porque se a fábrica e a indústria fez emergir uma outra categoria social, a do trabalhador, na indústria, a educação não pode ser a mesma. Tem que sair outra. E então ele diz, os grandes problemas que nós vamos encontrar na sociedade brasileira é porque o povo nunca teve ascensão às decisões da vida pública. O povo nunca decidiu. O que nós temos são governos e mais governos que, quando estão mais dinamicamente abertos, seja desde Getúlio Vargas, o que nós vamos encontrar é uma certa dinâmica do populismo, não do popular. Então, nesse sentido, Paulo Freire diz, a educação precisa assumir sua cara. A sociedade precisa assumir sua cara. Há sociedades fechadas e sociedades abertas. Ora, o que é que nós estamos vendo aqui? Um conceito filosófico que vai nascer na ideia dos contrários, os contrários políticos. De tal modo que eu não sou pleno, eu sou inconcluso, eu sou incompleto, e por isso faz sentido aprender. Observe. Alguém aqui se considera analfabeto? Pronto. Há uma coisa curiosa, nós fomos instigados a pensar que um sujeito alfabetizado é aquele que domina a palavra escrita e a pronúncia da palavra. Muito bem. Bom, podemos imaginar o seguinte, desse nosso coletivo, quem sabe pilotar um trator esteira? Quem? Todos? Ou ninguém sabe? Então, nesse caso, somos analfabetos do trator esteira. Não dominamos esse conhecimento. Não sabemos falar a linguagem da esteira do trator. Não conhecemos da sua mecânica. Não conhecemos do seu funcionamento. Sabem para que serve o trator esteira? Então também não sabemos de sua função e de sua finalidade. Então, neste caso, parece que somos ignorantes do trator esteira. O que é que isso significa? Simplesmente que nenhum de nós é tão sabido que é completo. E por não sermos completos, somos ignorantes de alguma coisa. Qual é o movimento que nós vamos fazer? Talvez aquilo que um francês chamado Edgar Morin nos convidou a pensar.
O importante da educação é sair do estado da informação para o estado do conhecimento. Está lá num livrozinho chamado A Cabeça Bem Feita. Então, Paulo Freire disse: a sociedade fechada, ela guarda características, por exemplo, é sectária. Ela prima pelo individualismo, ou ela caminha com as questões de quem deseja fazer comunicados. Ela também está num campo, nesse sentido, da desumanização do humano, porque ela coisifica o humano de tal maneira que está no campo da exploração, porque ela sedimenta-se nessa lógica capital, do capitalismo. Portanto, nós podemos dizer, esse tipo de sociedade, que não vê o povo, que não olha a pessoa, que não pensa o outro, ela se fecha em si mesma. E se fechando em si mesma, ela parece não corroborar com a perspectiva do que a Constituição Nacional implica de uma sociedade republicanamente democrática. De uma outra perspectiva, a sociedade aberta é radical. Radical no contexto do significado atribuído a Paulo Freire pelo sentido semântico da palavra, aquele que vai à raiz, à essência. Radical não significa ação extrema, significa profundidade, politicidade. Então, uma educação constituída por uma sociedade que deseja ser aberta, possivelmente iria caminhar na busca de uma ação radical, politicamente situada pela diversidade de pessoas. Ao invés dela ser centrada na individualidade, pelo individualismo, ela estaria numa outra dimensão. Ela nos colocaria a pensar o ser mais coletivo, e não eu sozinho. Nos levaria a pensar o processo de comunicação, não quem quer fazer comunicados, não como quem quer transitar na comunicação no estado da informação, a lógica imperialista. Observe, alguém aqui é norte-americano? Ou norte-americana? Ok. Imagina lá, por onde é que se começa a aprender a língua inglesa? Pelo verbo imperialista. To be. É imperialista. O cara quer impor uma maneira de ser. Então, o que é? Eu sou. Olha, quando eu digo eu sou, acabei comigo. Porque eu interrompo a possibilidade de ser outra coisa. Eu sou isto. Pronto, acabou. Essa lógica, a gente precisa parar para pensar quando nós queremos, mesmo que com certo exagero no tom da palavra, mas nós precisamos entender que a lógica imperialista, ela está na linguagem, ela está no gesto, ela está na ação. Eu estou com um baita problema lá dentro de casa com a Simone, com quem eu estou casado. Por quê? Porque ela chega para mim e diz, apresentar, esse é meu marido, eu não sou não. Aí ela fica com raiva de mim. E eu digo, eu não entendo, eu não sou propriedade privada de ninguém. Assim como você não é minha, né? Mas nós estamos casados por opção. E ela diz, não, você é meu sim. Eu não sou não. Certo? Quer dizer, aí o cara chega e diz, como é que você diz dos filhos? Olha só, meu filho. E quer dizer que a educação que a gente está dando é diferente? Ela é positiva sim. Ela é positiva, está constituída nessa racionalidade de uma lógica positiva. E por que é positiva? Porque ela não admite mudança. Então essa educação conservadora é uma educação que não admite mudança, não é certo e errado. É uma opção política em educação. Não tem isso, bem-revorismo agora, combater isso, vamos fazer um combate ao bem-revorismo. Não é bem assim. Se essa é a sua opção, porque você está convencido de que seja a opção. É uma dinâmica crítica, consciente, a favor de uma sociedade paralisada. Ora, se essa é a opção, e ela está argumentada, e você está convencido disso,
Não é uma questão de certo e errado. Afinal de contas, pensar diferente não é negar o outro, o direito de pensar o outro, mas é se posicionar no argumento com o outro. Portanto, essa lógica que nós estamos aqui pensando com a dinâmica da ação mais específica para uma extensão popular, ela vai guardando esse conjunto de elementos que a gente vai chamar de dialético. Ora eu sou numa linguagem mais imperialista, ora eu sou mais democrático. Eu não sou exclusivamente democrático. Bem porque a democracia não é um estado posto, é aprendido. Eu aprendo nas relações sociais. Então, falar, vamos fazer uma prática extensionista democrática sem povo? Passando por mim, eu é que digo vamos? E se os outros não quiserem? E se a discussão não estiver muito clara? E se nós não soubermos o que é democracia? E se nós quisermos pensar que democracia é conceito universal? Então essas questões começam a mexer com a nossa maneira de estar na relação com o outro. É dessa relação que nós vamos construindo, pouco a pouco, historicamente, os nossos valores, as nossas condições de ser. Então eu estou convencido de que, no primeiro momento da ação extensionista, ela precisa ter a clareza. Que extensão? Qual extensão? Por que a extensão? Para que a extensão? Como? Quando? Etc. Mas, ao mesmo tempo, a favor de quem? Contra quem? A favor de que sociedade? Contra que sociedade? A favor de que contexto político? Contra qual contexto político? Então, a ação extensionista, ela precisa ser mediada, mas imediatamente, por uma clareza com a qual nós vamos delimitar nossas ações. É nesse sentido que me parece ser importantíssimo olhar para a extensão, mas não com o olhar da aparência, mas com o olhar da essência, de quem busca, de quem deseja a essência. Portanto, a essência, ela está na identidade. Ela está na razão que gera a identidade, no argumento, na força do convencimento. E isso não se faz de A para B em uma sociedade dinamicamente aberta. Se faz, sim, numa sociedade fechada. Numa sociedade fechada, a conversa é de A para B, como diz Paulo Freire. Mas numa sociedade que nós queremos pensar a sua dinamicidade no contexto da abertura, nós temos que pensar uma outra maneira. Então, Paulo Freire sugeria que fosse A com B, e não A para B. Motivo pelo qual, eu, estando convencido com essa afirmativa freiriana, não me faz sentido dizer que o Felipe é meu filho. Mas me dá orgulho de dizer, Felipe, comigo, aprendemos juntos.